dando sequência na nossa videoaula. Então, aqui agora a gente passa a visualizar datas, utilizando a função, o que diferencia da função anterior, que era uma parse number. Agora a gente vai fazer um processo de parse date, ou seja, a gente vai trabalhar com uma data. E aí é muito comum a gente receber conjunto de dados também com essas características, com uma data barra dia, barra mês, barra ano. E o R não entende isso por características diretas, ele vai entender isso como um texto. E aí a gente precisa fazer um processo de parse date, ou seja, que é meio que um processo de organização, de tratamento dessa informação já. E aí o que a gente pode fazer é simplesmente informar o parse date, ele vai entender essa informação, porque essa informação está em inglês, e aí a função consegue visualizar isso, consegue fazer esse tratamento, e aí você vai especificar dia, mês e ano. Então, basicamente, é isso que você coloca nessa informação, e aí repare que a nossa data que estava nesse formato veio agora dessa forma aqui. Inclusive, se a gente colocar um class aqui, vocês verão que agora essa informação ela tem formato data, tudo bem? Vamos tirar isso aqui e vamos fazer novamente só essa informação aqui, ó, para a gente ver a classe desse objeto, que naturalmente é uma string. Se a gente colocar aqui entre aspas, reparem que é uma string no formato, na verdade string é um termo utilizado por cientistas de dados, principalmente que utilizam Python, mas é um caractere, é um texto, né? Então, essa é uma informação que está no texto, e quando a gente faz o processo de parse date, a gente transforma ele numa data, precisamente falando, né? Uma outra informação que a gente pode trazer, além dessa, é informar o locally, de qual data que a gente está falando, ou seja, Brasil. Então a gente vai colocar aqui PT, na verdade não é Brasil, mas português, tá? Então é essa informação que a gente coloca adicionalmente para que a data tenha essa característica de estar no formato brasileiro. E aí a gente pode fazer outras coisas com isso posteriormente. Tudo bem? Então essa é uma maneira da gente reforçar que a gente está trabalhando com a informação para o Brasil. A gente pode trabalhar com bases estrangeiras, entre outros detalhes, isso pode ser muito importante. A gente também tem outros parse, a gente tem parse integer, parse character, parse date time, ou seja, aqui cada uma dessas funções é meio que já para fazer um procedimento de tratamento das informações, tá? Então a gente vai passar por cada uma dessas funções agora. Então primeiro a gente vai armazenar aqui valores, reparem que eles estão entre aspas, ou seja, tudo isso aqui é texto, tá? Então a gente vai armazenar essa informação e agora vai fazer um parse integer. E aí onde tiver uma informação erro, ou seja, eu atribuo um NA. Se tiver alguma coisa que está muito fora do que eu estou esperando, a gente pode especificar alguma coisa, alguma função que capture isso melhor, um dataset muito grande, que eu não sei exatamente o que vai ter, posso criar uma função para isso, mas aqui, como eu sei que a informação erro é uma informação que não vai retornar nenhum valor, que é o que eu estou tentando fazer, entender o valor daquele vetor. Então aqui eu estou falando que é para você colocar um NA onde tiver a palavra erro. E aí isso ficou muito fácil. E aí novamente, se você criar um class aqui e chamar o tipo de... o que significa esse valores, ele vai te dar que é um... Opa, na verdade é valores. Ele vai te dar que é um... Aqui, na verdade, aqui ele está como caractere ainda, porque ele não fez o processo de tratamento dessa informação, ele não transformou ainda, na verdade ele faz esse processo, mas como eu não atribuí, a gente precisa atribuir ele aqui, agora sim ele vai transformar no inteiro. Então é isso que aconteceu, tá? Então por isso que ele não tinha me informado ainda que era um objeto inteiro. Mas reparem que é uma função simples que informa isso, tá tudo bem? Então uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é utilizar a função parse characters para a gente fazer o processo de parseamento aqui dessas informações. Então a gente armazena valores 10.1, 200, 0.5 e a data. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu estou limpando todas as informações e estou transformando tudo num caractere, num conjunto de textos. Tudo bem? É isso que está acontecendo aqui. E aí reparem que ele está inclusive excluindo os 2 zeros após o 53 e também lá no 10, ou seja, aquilo que era uma informação explicitamente numérica, era um valor
não inteiro, mas numérico, tem essa classe de objetos aqui no R também, ele transformou num texto. A gente também tem o datas. Se a gente chamar o datas normal aqui, a gente vai ver que ele é um tipo de texto. Se a gente chamar antes de parsear, a gente vê que é um texto. E o que a gente faz agora, depois de parsear, é que essas informações agora são efetivamente datas. Reparem que esse foi o processo de parse date. E isso vai ser muito importante, inclusive, para quando a gente for trabalhar com gráficos. Alguns gráficos do R, quando a gente for trabalhar com gráficos de série histórica, de linha, esses gráficos, se não tiverem no formato de data, ele não aceita uma configuração específica, que é colocar 2 meses, 3 meses, 1 semana. Então, você precisa estar com essa informação já tratada, pronta para ser utilizada no gráfico. A gente tem um vetor de horas aqui, então a gente vai fazer um parse time para transformar essas horas em horas, propriamente falando. Então, reparem que a gente chama a função class exatamente para visualizar depois do processo de tratamento o que acontece, mas se a gente rodar só uma parte do código, apenas para a gente ver o que aconteceu, então vamos ver o que aconteceu aqui antes da função class. Reparem que ele deu exatamente a data para a gente, hora, minutos e segundo, exatamente da maneira que a gente pode explorar algumas características específicas desse tempo em particular. A gente também pode explorar como que ficaria essas outras informações quando você tem datas e horas, todas no mesmo vetor de informações. Isso é comum principalmente em formulários, surveys que são preenchidas em pesquisas de campo, por exemplo. A pessoa preencheu a pergunta num dia em tal horário específico. Então, é muito interessante você ter esse tipo de função aqui no R para que você possa trabalhar com ela. Então, repare que, inclusive, a característica até é diferente. POSIX-T e POSIX-T. É um outro tipo de informação que é para a gente trabalhar também com variáveis de tempo. A gente vai ter um módulo aqui também para trabalhar com variáveis de tempo, utilizando principalmente a função do pacote LubDate, que também está no Tidyverse. Então, continue maratonando essa série de videoaulas aqui, que você vai aprender muita coisa de análise de dados, vai ser capaz de fazer muita coisa. Beleza? Então, aqui a gente observou, a gente registrou essas informações no DateTimes e depois a gente viu, a gente transformou essas informações efetivamente, que aqui ela estava no formato de texto, a gente transformou elas efetivamente em informações de data. Assim a gente consegue fazer muita coisa utilizando funções específicas aqui dentro. Inclusive, utilizar visualizações, entre outras, até mesmo conta com datas, que tem um pacote que eu já mencionei, que é o pacote LubDate, que permite a gente fazer isso. Para finalizar, a gente também pode fazer, exportar as tabelas que nós fizemos a leitura, utilizando aí a função write-csv. E aí reparem que a informação é muito simples. Então, o primeiro argumento é você colocar o seu conjunto de dados. Então, você poderia escolher IMDb, por exemplo. Qual o local? Então, geralmente você salva o seu script num determinado diretório. Aqui, por exemplo, ele está no meu projetinho, porque eu defini o projeto. E aí falaria qual que era o tipo de arquivo que eu quero. Então, como que você quer colocar o nome desse arquivo? Você pode dar o nome que você quiser, .csv. Isso para exportar um CSV. Para exportar um arquivo TXT, a estrutura é mais ou menos a mesma coisa. O que muda é a função e a extensão. Claro, também tem o delimitador, e aí você novamente delimita como sendo o tab, que é a característica desse tipo de dado. E depois a gente também consegue exportar arquivos RDS, que é uma estrutura de arquivo muito útil para o ambiente do R. Geralmente é o arquivo que lê com mais facilidade aqui no R. Ele é um arquivo mais compacto, um arquivo super recomendado para quando você quiser compartilhar, principalmente com pessoas que trabalham com R. É um caminho muito importante, muito interessante para se salvar arquivos ao invés de um simples CSV. O RDS também é uma estratégia, uma alternativa muito relevante para esse tipo de análise. Beleza, pessoal? No mais é isso e nos vemos na próxima videoaula.